A gente sabe que o mês de abril é um mês onde o movimento ele faz mais atuações, né? É um mês de luta, vamos colocar assim, do MST. E esse tem sido um assunto difícil para o governo Lula, que, claro, tem o apoio do MST, mas ao mesmo tempo também tem as críticas, né? É um movimento popular. Bom, qual é a situação neste momento? O ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, condenou ontem os atos recentes do MST em uma área permanente da Embrapa, lá em Pernambuco. O MST invadiu uma área do governo federal. Vamos ouvir o que disse o Padilha. Mas eu condeno veementemente qualquer ato que danifique processos produtivos, né, áreas produtivas. Não é a melhor forma de lutar por qualquer coisa, né? Então, eu condeno veementemente qualquer atitude que possa atrapalhar a produção. Nós temos outros instrumentos melhores e mais efetivos, inclusive para as bandeiras que possam ser levantadas para a conquista desses interesses. Ele condena, né? No entanto, depois ele negou que as invasões recentes do MST impactem ou prejudiquem a articulação política do governo no Congresso para aprovação de matérias de interesse do governo. A gente sabe que o MST é alvo de muitos ataques por parte dos bolsonaristas, né? E como falam, inclusive, eles querem a CPI do MST e tudo mais, falando que esse é um movimento criminoso e que eles cometem crime. Como é que você tem analisado, Josias, como o governo Lula tem tratado um movimento que, teoricamente, seria um movimento aliado, né, ao PT? O governo não está sabendo lidar também com esse movimento, né, Fabiola? E a gente falava de fogo amigo, esse é mais um fogo amigo que o Lula está enfrentando. E há um aspecto que precisa ser mencionado, esse tipo de método do MST é o método tradicional de luta do movimento. Você invade a terra para pressionar o governo a fazer a desapropriação. Só que esse método está ultrapassado. O Bolsonaro, para esvaziar o MST, o que ele fez? Ele pegou as pessoas que já estavam assentadas e deu títulos da terra, título de propriedade. E aí me parecia que hoje seria muito importante que o governo desse estrutura para que essas pessoas que estão assentadas consigam produzir. O próprio MST já evoluiu muito, né? O MST hoje é parte do mercado financeiro. Há uma cooperativa que se formou, se não me engano é Finapop, que chama, Cooperativa de Financiamento Popular da Agricultura Familiar. É uma cooperativa vinculada à agricultura familiar do MST, e essa cooperativa possibilitou aos assentados do MST uma inserção no mercado financeiro, atraindo investimentos para a agricultura familiar. Então, tem outras formas de atuação do movimento que me parecem mais contemporâneas e que aguçariam menos a reação dessa direita paleolítica que o Lula tenta superar. Aqui, a forma como o MST está atuando, invadindo até a área onde a Embrapa realiza experimentos científicos, isso é coisa de gente negacionista. Você conspirar contra experimentos da Embrapa, que é um dos ativos nessa área agrícola do Brasil, não me parece a forma mais adequada de lutar para desenvolver essas bandeiras que interessam ao MST. Há formas mais contemporâneas de agir, o governo não está sabendo como reagir às atitudes do MST, o Lula consegue falar com desenvoltura invejável, cometer erros se expressando sobre a invasão da Ucrânia, e não fala sobre a invasão do MST, que está aqui ocorrendo às barbas de todo mundo. Ele liberou os seus ministros para que repreendessem o movimento. O ministro da Agricultura falou, o coordenador político falou, o ministro que trata desses assuntos também, de reforma agrária, falou. Agora, o presidente silenciou. E é um erro imaginar que isso não prejudica a articulação política do governo. Prejudica, sim. Parlamentares conservadores ali, vinculados a essa
frente ruralista do Congresso, que poderiam votar numa matéria como essa, por exemplo, uma nova regra fiscal do governo. É uma matéria de interesse de pessoas que têm um pensamento liberal, podem resistir em votar por conta dessas invasões do MST. Acho que o movimento não se ajuda, Fabiola, porque recorre a métodos ultrapassados de mobilização. O governo também não se ajuda, porque não reage adequadamente a esses movimentos. O Lula levou o Stedley, que é o líder máximo do MST, na viagem à China. Não tinha razão nenhuma para fazer isso. Agora, essa proximidade deveria resultar em algum proveito para o governo, né? E aparentemente não está resultando. Então, erra o movimento, erra o governo, e o prejuízo é grande, Fabiola, porque há um prejuízo político, porque atrapalha os movimentos políticos do governo no Congresso, há um prejuízo grande eleitoral, porque eleitores conservadores que fogem do arcaísmo do Bolsonaro vão resistir mais em se vincular, alguns inclusive que votaram no Lula na última eleição para evitar o Bolsonaro, agora vão intensificar o movimento para procurar outras alternativas, né? Acho que não serve aos interesses do governo, não, Fabiola, isso que está acontecendo aí no campo. E fica difícil para o próprio governo defender um movimento que tem o seu lado super legítimo, né? Por exemplo, a gente sempre escuta aqui os apoiadores de Bolsonaro, como por exemplo até o Ricardo Salles, que foi ministro do Meio Ambiente, deputado federal, ele fala que o MST não faz nada, eles só invadem. Não, a gente já trouxe reportagens aqui, é o maior produtor de arroz orgânico inclusive que alimenta as crianças que estudam nas escolas públicas de São Paulo, por exemplo, que só usa esse arroz orgânico produzido pelo MST. Tem muita coisa, só que, no entanto, essa invasão, inclusive dessa da Embrapa, traz essa imagem ruim, né, ao MST, difícil de o governo bancar, como a gente ouviu Padilha condenando. A nota da Embrapa mostra a gravidade dessa invasão, diz que essa invasão nessa área da Embrapa lá em Pernambuco, ela atingiu principalmente a vida de animais, ameaçados de extinção, porque é uma área de preservação ambiental da caatinga brasileira. E isso tem prejudicado, inclusive, a vida dos animais em extinção lá. A nota da Embrapa diz que as terras são patrimônio do governo brasileiro, são produtivas e destinadas ao uso exclusivo da Embrapa para pesquisas do semiárido brasileiro. É uma área muito importante da Embrapa, então acho que é importante, por isso é importante a gente também tratar desse assunto aqui. E essa condenação, como você mesmo disse, é um assunto delicado, espinhoso, mas que bom que Padilha veio a público e condenou, né? Poderia passar pano para o MST, né, Josias? E não fez isso. Condenou como a nota da Embrapa. Esse foi o retorno. E tem que condenar, né, Fabíola? Ele está condenando o Padilha, por exemplo. Ele estava numa negociação intensa ali com esses setores mais conservadores do Congresso, né, para atraí-los, pelo menos para votar nessas matérias mais relacionadas à economia, né? E aparentemente era uma articulação bem sucedida. Agora, esse tipo de coisa afasta esse parlamentar mais conservador, né? E o Lula está sendo muito generoso com o MST, reativou aí adequadamente, corretamente, um programa de aquisição de alimentos produzidos na agricultura familiar, abriu as portas do INCRA lá, acabou de nomear aí, se não me engano, quase uma dezena de indicados, apadrinhados do MST para cargos no INCRA, não sei se isso vai terminar bem, colocou lá um ministro do PT para cuidar dessa área da reforma agrária, quer dizer, está fazendo todas as generosidades possíveis para o movimento. E o movimento reage dessa forma. Então, um freio de arrumação precisa ser dado, né? E como disse, é preciso que o movimento e o governo também adotem táticas mais contemporâneas, né, Fabíola? Esse negócio de invadir terra para desapropriar, acho que conviria mais ao movimento verificar, e há muita gente assentada sem condições de trabalho, conviria dar a essas pessoas condições para que elas possam, inclusive, usufruir do programa, esse que o Lula acaba de reativar, de aquisição de alimentos da agricultura familiar.